Hoje nós estamos aqui para falar sobre o VIUR11, esse fundo imobiliário da Vinci aí, que hoje investe em imóveis urbanos, tá bom? Esse fundo aí que nos últimos 12 meses tem sofrido com uma queda gigantesca e que tem deixado muitos cotistas apreensivos. Hoje a gente vai analisar o relatório dele para entender toda essa situação, ver quais são as novidades aí para o nosso mês de junho e ver se a situação tá melhorando de fato ou se ela tem uma tendência a piorar. Então pessoal, o VIUR hoje está no cerca de R$ 6,64, tá com dividend na casa dos 3,62%. Lembrando que, né, galera, o dividend yield ele leva em comparação aí o preço da cota e o dividendo aí nos últimos 12 meses. Então, quando o fundo tem uma queda, como foi o que aconteceu aqui, a gente vai ter um aumento do dividend yield. Então, por isso, não invistam somente se baseando nele, tá? O dividend yield é um indicador para a gente ter uma noção do dividendo, mas não levem ele como base para investir, tá? E nos últimos 12 meses aí o fundo tá com a queda de 20%. A gente vê, né, que essa queda, sei lá, de 8,62 chegou aí na mínima de 6,11 e agora até que vem sofrendo uma correção aí, aquela correção natural, tá bom? E vamos tentar entender o que fez o fundo sair de 6,11 e para 6,64. Foi de fato apenas uma correção ou se a gente teve alguma mudança, tá? O valor justo dele é 8,86, então assim, quando a gente vê o PVP, vê que o fundo tá com 25% de desconto, então bem descontado. Hoje o patrimônio dele é bem pequeno, são só cerca de 238 milhões. E sua base de cotistas aí tá em cerca de 51 mil, tá bom? Uma liquidez média de 400 mil. E o dividendo, né, ele vem pagando aí cerca de 6 centavos, quase 7 centavos. E aí a gente vê, né, um fundo de tijolo, cara, pagando praticamente 1% ao mês. A gente olhar a cota atual, até mais de 1%. Então eu acredito que essa alta que a gente teve aqui foi o pessoal aproveitando essa oportunidade, que não deixa de ser, né? Por mais que a gente tenha riscos aqui envolvidos, ainda assim é um fundo de tijolo pagando 1% ao mês, que isso é muito alto, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse relatório aqui, vamos ver o que tá acontecendo, tentar entender um pouquinho mais. Hoje a taxa de administração dele está em 0,95% ao ano. E a taxa de performance é aquela média lá, né? 20% que exceder o IPCA mais 6, tá bom? Alguns destaques aqui. Primeiro que eu acho que o principal. Hoje o fundo tem uma reserva muito boa. São quase 10 centavos de reserva aí acumulada, tá? Então assim, se você pensa hoje que a cota está em 6,60, o fundo tem uma reserva boa ainda acumulada, ele tem alguns meses aí de distribuição. Então talvez valha a pena sim correr o risco aí para conseguir receber um dividendo um pouquinho a mais agora, somente nesse momento de baixa. Cenário macroeconômico, eu já comentei isso lá no vídeo do mal, mas assim, a gente vive um momento aí mais complicado no Brasil. A expectativa é que a inflação continue subindo e o corte na taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil estão bem segurados. Então assim, a gente tem que aguardar para ver, mas no geral o cenário é de muita incerteza, tá? Por isso que a gente vive um momento aí de dólar em alta, bolsa em queda e fixa em queda. Tá vendo muita incerteza e o mercado não gosta de incerteza, tá, pessoal? Aqui um destaque, tá? Eles comentam aqui da renovação antecipada aí de um contrato. Então, o novo contrato de locação vai ter cerca de duração de 5 anos. 2 períodos, né, de 5 anos. Nesse primeiro período, a gente vai ter um desconto aí, tá? E o reajuste vai ser feito no IPCA. E aí, 2029, vai ser o valor atual sem desconto. Então, assim, essa renovação aí, acabou que o fundo perdeu um pouco nessa questão, né, do valor, um desconto de 7,5%. Mas ganhou de ter um inquilino aí até 2034. Então, um contrato bem longo mesmo. E eles comentam que o contrato é típico, então é diferente aí. Então, agora o prazo médio do fundo, antes de que era 1,7, agora virou 10,2, olha que interessante, tá? A DRE dele, então, tirando todas as despesas e tudo mais, o fundo teve aí uma receita total de 2 pontos. E aí, olha que interessante, galera, o fundo gerou mais do que distribuiu, então gerou 80 centavos esse mês, bem interessante mesmo. E agora tá com uma reserva muito boa aí, cara. Então assim, ao meu ver, de fato o VIUR tá muito descontado porque ele é de fato, sabe? Acho que o mercado tá precificando um risco muito alto que talvez não exista aqui. A gente precisa analisar mais ainda. Aqui a estimativa, né, até dezembro de 2024 vai ficar pagando esse valor aqui entre 66 e 72, entre 6 centavos, né, e 70 centavos. A rentabilidade, hoje a rentabilidade do VIUR é realmente mais baixa. Ele perde pro IFIX, perde pro CDI. E lembrando que o momento que você entrou, tá? Se você pegou o fundo lá atrás, se acumulou até abril de 2023, você acumulou uma rentabilidade muito negativa. Mas se você comprou o fundo aqui, hoje a sua rentabilidade tá até que relativamente boa, tá? Rentabilidade de praticamente 20% aí no último ano. Então, são momentos, tá? Depende do momento que você entra aí no fundo. A gente vê, né? O número de investidores vinha aumentando, agora a gente teve uma queda. Eu acredito que vai ter uma alta em breve. Hoje, isso aqui é o que a gente tem do fundo. O que pesa muito, tá? Do fundo, no geral, é a alavancagem que ele tem, tá? Isso aí impacta bem. Então, são 112 milhões de reais de alavancagem e o fundo quase não tem reserva. Não tem caixa, né? Isso acaba impactando. Mas a alavancagem que ele tem, que
hoje é IPCA mais 5, então assim, uma taxa baixa. Para esse ano são 10 milhões em pagamento e para ano que vem 8 milhões, tá? Então, a gente tem que ver de onde o fundo vai tirar dinheiro para conseguir, talvez, aumentar o dividendo que ele vem gerando e distribuir para tentar aumentar o valor da cota e emitir. Talvez seja interessante. O lugar maior do fundo, R$26 no metro quadrado, a taxa de ocupação 97% e não tem inadimplência, tá? O portfólio, o maior contratante dele é a Anima, tá? Tem um pouco de Americanas no portfólio, mas é pouco. Hoje ele tem cerca de 8 imóveis. Foca no segmento de educação, tá? O segmento de educação, ele vai ter esse contrato mais longo mesmo, de fato. Então, por isso que a gente tem a maioria dos contratos atípicos. E aí, ele presente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, tá, galera? A gente vê os contratos, né? Olha só. Maioria para 2026, até porque contrato da Anima, maior parte é 2026. Então, assim, 2036 no caso. Então, os próximos vencimentos são vencimentos curtos, então é bem tranquilo. Reajuste, a maioria vai ser em julho, é feito pelo IPCA, então a receita deve ser um pouco impactada nesse próximo mês. Aqui a gente vê os imóveis, né? Então tem um imóvel lá no Maranhão, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Aqui é a Anima Porto Alegre, 47 mil quadrados, é uma empresa muito grande, tá? Faculdade, tá, galera? Geralmente não sai do mesmo lugar, não. Tem a Anima lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campinas, alugado pela Anhanguera, e a Facamp, né? Em São Paulo. E eles também tem um laboratório, tá? Bem legal mesmo. Le Biscuit, em São Luís. E lá no Rio de Janeiro são 2 imóveis, né? Imóveis pequenos, tá, galera? Que eu acho que eles poderiam vender. Sai um pouco da lógica do fundo, tá? Investindo aqui em educação, saúde. E a gente tem uma Americanas aqui da vida. Então, galera, a princípio, analisando o fundo, mês passado e esse mês também, a gente vê que o risco que ele tá inserido é no fato de ter poucos imóveis e tudo mais. Mas assim, hoje metade da receita dele vem da Anima, que é do setor de educação, um setor muito perene no Brasil. Quase não tem alterações, é bem tranquilo mesmo. O contrato foi renovado até 2036, então tira um risco alto. O grande problema desse fundo de fato tá na alavancagem, mas ainda no momento são valores pequenos que o fundo consegue arcar ali. Então, assim, toda essa queda e tudo mais, eu acredito que seja normal do mercado. Ficando um fundo que é menor, tá? Hoje são só 200 milhões de patrimônio. Obviamente que ele vai ser o primeiro a sentir. Mas talvez aqui exista uma boa oportunidade, tá? É um fundo que tem uma boa reserva, tá gerando mais do que tá distribuindo. Então, para quem gosta de correr riscos e tal, pode sim ser uma solução aí pra vocês. Mas é aquilo que eu sempre falo, tá? Estudem o fundo, analisem mais a fundo, estudem as operações, quem são os locatários, como que tá a saúde dos locatários. E aí depois você pensa em investir e ver se o fundo tá de fato de acordo com a sua estratégia, tá? Não venho aqui só porque o fundo tá pagando 1% ao mês, sai comprando, porque depois você compra um fundo que ele não vai de acordo com a sua estratégia, não vai de acordo com o que você pensa. E aí você começa a ter surpresas, e essas surpresas geralmente elas não são tão agradáveis, tá? Então, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e vem ser membro aí. Tamo junto, até a próxima e falou!